Olá, turma, bem-vindos a mais uma videoaula. Turma, nesta videoaula eu darei continuidade ao assunto que foi abordado na aula anterior. Na aula anterior eu apresentei o conceito de processo e os elementos que compõem o processo. Nesta aula eu falarei de gerenciamento de processo, especificamente o conceito de gerenciamento. Mas é importante, antes de continuarmos, frisar, reforçar aquilo que foi dado na última aula. Então, turma, processo é uma sequência lógica de operações. É importante vocês terem em mente que, quando se fala em sequência lógica, significa o quê? Que esses processos, eles precisam o quê? Eles precisam ser coordenados, organizados, definidos, identificados, mapeados, para que cada fase ela contribua para o alcance dos resultados esperados, de atividades ou tarefas que aplica recursos organizacionais, sendo que esses recursos são as entradas de todo e qualquer processo, e podem ser recursos materiais, humanos ou financeiros, para a geração de um produto ou serviço, que é o propósito de todo e qualquer processo e que atenda às necessidades dos clientes. Em atendo à necessidade dos clientes, é importante enfatizar que isso se refere a agregar valor. Então, você só agrega valor nos processos quando eles são desenhados, quando eles são mapeados de acordo com as demandas do cliente, de acordo com a perspectiva ou a ótica do cliente. Ok? Dito isto, vamos aqui para outro conceito. Empresa é como uma cadeia de processos que viabiliza a criação de valor para um negócio. Turma, esse conceito ele só reforça aquilo que foi mencionado na última aula, que as empresas elas são constituídas por processos. E por serem constituídas por processos, turma, esses processos eles precisam quê? Eles precisam de uma coordenação. Vocês sabem que um determinado setor tem X processos, em outro setor, departamento, tem X ou Y processos, só que esses processos eles necessitam ou demandam de uma coordenação sistêmica. Eles precisam ser interligados e isso exige o quê? Exige que tenha algum modelo ou tenha alguma estrutura que possa ou permita que o gestor ele mapeie, identifique, controle, monitore esses processos de forma holística, de forma global, macro. E aí, turma, é que entra o conceito de gerenciamento de processo. Quando se fala em gerir algo, turma, é exatamente isso. Quer dizer, eu vou tentar alocar os recursos da melhor maneira possível, vou monitorá-los, controlá-los, exatamente para entregar aquilo que foi proposto, ou para alcançar o propósito daquele processo com eficiência e eficácia. Então, turma, o papel do gerenciamento de processos é mapear, identificar, coordenar, organizar todos os processos que tem dentro de uma organização e fazer com que eles trabalhem como se fosse um fluxo de trabalho, entendeu? Desenhá-los, mapeá-los para que eles ajam como um fluxo de trabalho. Nós temos aqui esse outro conceito, essa outra abordagem, que é de um autor muito famoso, que é o Michael Porter. No seu livro Vantagens Competitivas, ele fala de cadeia produtiva. É a mesma lógica, turma. Então, dentro de uma empresa, você tem atividades principais, você tem atividades secundárias, e essas atividades elas devem trabalhar de forma alinhada, em sinergia, de forma harmônica, para que o quê? Para que não ocorram gargalos dentro da empresa. Esses gargalos ou falhas é que provavelmente elas impactam os processos como um todo. E a mesma lógica, então eu vou gerenciar os meus processos dentro de uma empresa para que eles trabalhem em forma de fluxo, em forma de um fluxo de trabalho e que permita que eu possa monitorá-los, controlá-los, identificar possíveis gargalos ou falhas, fazendo os ajustes necessários para que o quê? Para que isso não vá impactar a produtividade da minha empresa. Mas então, o que significa gerenciar um processo? Bom, turma, com base em tudo que eu apresentei, gerenciar um processo é exatamente dizer ou apresentar como esses processos serão executados numa empresa. Quem irá executá-los? Quais os recursos serão alocados? Qual o produto ou serviço que culminará, né, que será o resultado desse processo? Quem é o meu público-alvo? Inclusive, turma, tem essas perguntas que são necessárias que sejam feitas
exatamente para nós entendermos ou para termos uma noção de como gerenciar os processos. Então, o que espero que o processo se entregue? Melhor, como é que esse processo vai ser entregue? Quais os canais que eu vou utilizar? Quais as especificações dessa entrega? Quando se fala especificações, quais os seus padrões? A uniformização. Como vocês sabem, padrões e uniformizações são utilizados no processo para diminuir o tempo dos ciclos do processo, garantindo uma maior eficiência e uma maior produtividade. Quem é o cliente do meu processo? Melhor, quais demandas que eu vou atender? Quais necessidades eu vou atender? O que você produz, processa, serve, é destinado a esse público-alvo? E quais são os requisitos do seu cliente? Quando se fala requisito, exatamente quais as suas expectativas? O que eu vou atender para que eu deixe meu cliente satisfeito? Feitas essas perguntas, turma, então nós temos aqui um conceito mais completo do que seja gerenciamento de um processo. Seria o quê? A gestão do processo é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, projetar, executar, medir, monitorar e controlar processos de negócios, automatizados ou não, como vocês sabem, com o avanço das tecnologias da informação, hoje em dia grande parte dos processos são automatizados para alcançar consistência e resultados alinhados aos objetivos estratégicos da organização. Em síntese, turma, qual a importância do gerenciamento de processos para a empresa? É que o gerenciamento de processos ele vai diminuir o tempo entre aquela fase que você identifica, mapeia os processos e aquela outra fase onde você tem que apresentar as soluções para ajustar esses processos aos objetivos da empresa. Em síntese, quer dizer, em suma, essa é a importância dos processos. E é isso que ela vai gerir. Ela vai verificar quais os recursos estão sendo desperdiçados em determinada fase, quais os recursos, quer dizer, aonde ela pode alocar mais recursos ou investir mais para que esse processo ele seja ajustado às estratégias da empresa. E aí ele vai traçar respostas ou soluções para o quê? Para fazer com que esses processos fluam de forma eficiente e eficaz. Bom, turma, eu espero que o conceito de gerenciamento de processo tenha ficado claro, que vocês tenham assimilado. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, deixem lá os seus comentários, tanto no chat na plataforma, quanto no grupo do Zap, ou na nossa próxima aula, se pronunciem, por favor. E na nossa próxima aula, turma, eu darei continuidade ao gerenciamento de processos, especificamente medidas, né? Métricas para vocês avaliarem e controlarem processos. Até a próxima aula, turma. Abraço.